Com a paz do Senhor, amém? Só na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de pedir à igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Vamos ler o versículo de número 17 até o 22. O tema dessa noite é primícia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo de número 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. A versão está um pouco diferente, mas como eu estou vendo que tem muita gente com a Bíblia na mão, então vamos ler na Bíblia, e aqueles que não tiverem, acompanhem no telão. Versículo 17 diz assim: E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus, ou o Pai em algumas versões. Tu sabes os mandamentos? Evangelho de Mateus, ele vai perguntar: quais são? E Jesus vai responder: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade ou juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Guarde isso e vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, porque ele tinha grandes posses. Ore comigo novamente. Senhor Deus e Pai, Senhor, unindo a oração do teu servo, eu queria te pedir que a tua boa semente venha recair sobre as nossas vidas nesse momento, que nós possamos ser como um campo fértil, preparado para que a tua semente habite dentro de nós e nós demos muito fruto, Pai. Só que eu também te peço que, se em algum momento algo tentar roubar a nossa atenção e tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para tratar nessa noite, eu te peço, lança por terra toda estratégia, todo plano que Satanás venha tentar fazer para destruir esse momento, Senhor. Eu te peço, lança por terra. Porque a tua palavra diz que ele pode vir por um caminho, mas a mesma palavra diz que por 7 ele volta. Então eu te peço, Senhor, nos dê mais um momento, Deus, agradável na tua presença, enchendo essa casa com a tua glória, em nome de Jesus. E você senta dando glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Marcos foi o Evangelho a qual eu escolhi tratar nessa noite. Estamos falando sobre primícia, que é aquilo que no Antigo Testamento é a primeira parte que a gente separava para dar ao Senhor no tempo da colheita, como um ato de gratidão, um ato de honra e um ato de reconhecimento. Reconhecimento do quê? Reconhecimento de que tudo vem dele. Tudo é para ele, de que tudo que aquelas pessoas tinham conquistado era por meio e através do favor de Deus. Até porque, se você lembrar, no Evangelho de João vai falar que até a vontade que você tem de adorar a Deus não é sua, vem dele. Então tudo é para ele, porque é fácil nós olharmos e falar: aquela pessoa trabalha tanto, ela tem direito de ser recompensada. Aquela pessoa, ela acorda às 4 da manhã, ela chega às 11 ou meia-noite em casa, ela é digna do seu salário.
A palavra vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, mas se o Senhor tirar o sopro de vida de você, não resta nada. Então, a colheita, a primícia, é uma forma de falar: Senhor, muito obrigado, porque tudo vem de Ti. E nós vamos ver isso no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, mas também no livro de Provérbios, falando: honra a Deus com os teus bens, com a primícia daquilo que você tem. Repare que a primícia é aquilo que vem primeiro, mas também é a melhor parte. No Antigo Testamento você vai ver muito disso. É aquilo que vem primeiro, mas também é o melhor. Não é somente qualquer coisa, assim, eu vou separar o primeiro para o Senhor aqui e toma. Não, é o primeiro, mas também é o melhor. Só que é meio intuitivo, mas se é o primeiro, não é o que sobra. Se é o primeiro, não é o que resta. Se é o primeiro, é aquilo que chega até mim, eu vou separar a primeira parte e entregar ao Senhor. O que muitas das vezes a gente faz é diferente, né? Chega até nós, a gente coloca as nossas prioridades, é isso, é conta, é aquilo. E quando resta, se restar também, a gente entrega. Então, eu escolhi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, para tratar nessa noite sobre a primícia de um jovem que tinha muita coisa. Um jovem que a palavra vai dizer que era um jovem rico. E que vai se entristecer quando Jesus responde o que ele precisa fazer. Uma história que é tratada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, Lucas, capítulo 18 e próprio Evangelho de Marcos 10. Nós entendemos que isso aparece nas três histórias, como a maioria aqui sabe, porque esses evangelhos são evangelhos sinóticos. O que significa isso? É quando você apresenta a mesma história em perspectivas diferentes. Ou seja, se eu pregar aqui e alguém falar: vamos escrever a pregação que ele está falando hoje, quem está aqui na frente provavelmente vai escrever diferente do que quem está atrás de mim, e diferente também do que quem está lá no som. Por quê? Porque às vezes você vai deixar passar algo, ou às vezes o ângulo é diferente. Então a perspectiva daquilo que eu estou vendo é diferente. Você está no mesmo ambiente, vendo a mesma pessoa, na mesma pregação, mas é diferente a sua perspectiva. Então, dito isso, eu queria trazer para a igreja que quando Jesus ele veio aqui na terra, o Senhor ele se apresentou de duas maneiras. Ele se apresentou como homem, mas também se apresentou como Deus. Como homem, ele era 100% homem. Como Deus, ele era 100% Deus. Não tinha metade para cá ou metade para lá. Ele era homem, mas também era Deus. Vitor, me prova na Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Filipenses capítulo de número 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Só que Paulo ele é ainda mais enfático. 1 Timóteo 2, porque há um só Deus e um intermediador entre Deus e o homem. Qual o nome dele? É Jesus. Só que ele é muito mais enfático, porque ele vai dizer: é Jesus Cristo, homem. Então nós vamos perceber que ele atua como Deus, mas também atua como homem. E como homem, Jesus Cristo teve fome. Você tem fome, ele teve fome. Como homem, ele teve sede. A gente tem sede, ele teve sede. Como homem, ele chora. Ele chora. Chora porque perde um amigo. E quem aqui não chora quando perde um amigo, um verdadeiro amigo? Como homem, ele se cansou. Às vezes aqui, por conta da idade, algumas pessoas se cansam. Ele se cansou por conta de uma grande caminhada. Só que eu queria tratar que como Deus, ele também operou. Como Deus, ele ressuscita mortos. Como Deus, ele cura enfermos. Como Deus, ele cura cego, paralítico, coxo. Como Deus, ele faz uma coisa que só Deus pode fazer: ele perdoa pecados. E aqui está o ponto que eu quero tocar. Porque como Deus, ele conhece o meu pensamento e o teu pensamento. Ele sabe o que há dentro do homem.
Essa pregação dessa noite é para quem gosta de Bíblia. Vamos de Bíblia de novo. Mateus, capítulo de número 9, versículo 4. Vai dizer que ele está num lugar e desce um homem. E ele está prestes a curar aquele homem. Mas a primeira cura, ou a cura principal, ou para Jesus a mais importante, era a cura interior. Então ele fala para aquele jovem: jovem, perdoados estão os teus pecados. Só que os escribas que estavam naquele lugar pensaram: é blasfêmia. Por que é blasfêmia? Porque só quem pode falar isso é Deus. Só que no versículo 4 vai dizer: mas conhecendo os seus pensamentos, disse. Por que vocês pensam mal? Por que vocês pensam isso? Mas tudo bem, já que eu sou Deus e vocês preferem que eu fale levante e ande, então levante e ande. Vamos continuar. Evangelho de João 2, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem. Por que não? Porque ele bem sabia o que havia no homem. E o último, para ficar na cabeça da igreja: havia Jesus num dia perante um poço, junto com uma mulher chamada uma mulher samaritana. Pelo contexto, ele nem poderia estar com essa mulher, mas ele está com essa mulher e ele faz uma pergunta: mulher, tu tens marido? E aquela mulher responde para ele falando: marido eu não tenho. E ele vira falando assim: disseste bem, porque tu tens 5, nenhum deles que tu tem é teu. Agora eu te pergunto, quem falou isso para Jesus? Quem é que falou no ouvido de Jesus falando: olha, essa mulher não tem marido? Quem é que falou no ouvido de Jesus: olha, eles estão pensando que você está blasfemando? Eu quero dizer que o Senhor tudo conhece e o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo conhece e o Senhor tudo sabe. Salmos 139. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra na minha boca, eis que logo tu sabes. Tu me cercastes por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. E aqui a igreja já conhece. Para onde eu irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá tu também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, até ali a tua mão me susterá. Não tem como, não tem como fugir, não tem como se esconder. Se eu fizer a minha cama no inferno, ele sabe que eu estou lá. E a questão é que se você olhar para esse texto de Marcos capítulo 10, você não consegue identificar que o final desse texto está relacionado com como ele começa. Por que não, Vitor? Porque quem está respondendo a pergunta desse jovem não sou eu e nem você. Se fosse eu, poderia ser diferente, mas ele pergunta para Jesus. E o que muda? Muda tudo, porque para Jesus pensa diferente, Jesus age diferente, ele sabe o que eu não sei, ele conhece o que eu não sei. Então quando ele chega para perguntar para Jesus, ele poderia perguntar para qualquer um, mas Jesus é diferente. Jesus, ele é diferente. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero tratar com a igreja nessa noite sobre premissa. Que assim, igreja, com total humildade, se você não se enquadra dentro disso, amém e glória a Deus. Mas Jesus não aceita nem o meu e nem o teu teatro. Ele não aceita nem a minha e nem a tua boa aparência. Perante o Senhor, ou você é, ou você não é. Ou você honra, ou você não honra. Não tem como se disfarçar na presença de Deus. Ou você entrega uma oferta verdadeira, ou o céu vai rejeitar tudo isso. Perante o Senhor não tem como eu se disfarçar, sabe? Aquele filme Mestre do Disfarce, o olho dele tudo vê.
tudo contempla. Eu acabei de trazer uma introdução para a igreja, que Ele tudo vê, Ele sonda o meu pensamento. Se você estiver pensando algo contra a minha vida nesse momento, Ele sabe como que eu estou aqui em cima. Ele tudo conhece, então não tem como se disfarçar, não tem como, se camuflar na presença de Deus. E daí eu quero lançar a primeira coisa para a igreja, que nem todo do joelho que se dobra revela um coração entregue. Eu vou de novo, nem todo joelho que se dobra revela um coração entregue, porque tem uma grande possibilidade de eu me ajoelhar perante o Senhor, e quando Ele falar para mim o que eu preciso largar, eu levanto e vou embora. Porque o gesto daquele jovem é até bonito. É por isso que eu falo que é muito difícil você olhar para essa introdução e falar, eu sei como termina, porque isso aqui não é um conto de romance, não é história em quadril. Quando você chega e vê um jovem correndo, imagina, Jesus está aqui parado, vem um jovem correndo, ele corre e se ajoelha. Qual é a primeira coisa que você pensa? Seja sincero. Porque quando alguém se ajoelha, ele corre dessa maneira, você pensa duas coisas no mínimo. Quando alguém faz isso, ou é porque eu quero pedir algo de uma forma muito intensa e diferente, ou é porque eu quero entregar e adorar de uma forma muito intensa e diferente. Quando aquele jovem se ajoelha, e eu penso isso, olha, aquele jovem está totalmente vulnerável. Aquele jovem está totalmente suscetível ao quê? A fazer qualquer coisa que Deus pedir para ele, igreja. Só que como eu falei, aqui é diferente. É diferente porque ele se apresenta para Jesus. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte, pastor: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que tu me chamas de bom? Por que tu me chamas de bom? Porque bom é o Pai que está no céu. Às vezes tu vai olhar e vai falar: meu Deus, que palavra dura. Que palavra dura. Só que Jesus já conhecia, querido. Se você prestar atenção nessa introdução que eu fiz, você vai entender que antes que aquele jovem dobrasse o seu joelho, Jesus já sabia o que ele queria. Porque Jesus, ele não confronta apenas palavra, Jesus, ele confronta a intenção oculta do teu coração. Eu vou repetir, Jesus, ele não confronta apenas palavras, ele confronta a intenção oculta do teu coração. Então, quando aquele jovem, ele se prostra perante ao Senhor, Jesus já sabia. Só que o próprio Jesus vai falar o seguinte, para contextualizar: a minha vontade não é fazer a tua vontade, jovem, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, por mais que você venha falando, meu bom mestre, eu não posso dar a resposta que você quer, eu tenho que dar a resposta que o céu me pediu para te dar. E é por isso que muitas das vezes, quando eu chego perante ao Senhor falando: ó meu Pai, meu Deus, meu Jesus, o que tem errado nisso? Nada. Só complica se a tua alma e a tua intenção não estiver de acordo com a tua atitude. Isso só complica quando eu estou ali de corpo, mas não estou ali como prioridade. Não estou ali levando o reino como, algo a sério. E o Senhor tem falado muito isso no meu coração e queimado isso, porque quando alguém se dobra dessa forma perante o Senhor, muitas das vezes nós vamos olhar e achar um ato tão bonito. Mas a questão é que quando o Senhor toca na tua primícia, muitas das vezes a gente levanta e vai embora. Muitas das vezes a gente levanta, não aguenta. Sabe o que a gente faz? Hoje não dá para entregar. Hoje não dá para me doar. Hoje não dá para fazer isso que Ele está me pedindo. Só que o Senhor me trouxe aqui para falar que Ele precisa que nós venhamos colocar novamente o céu como prioridade, o céu como princípio, o céu como primícia, o céu como a melhor parte. Vitor, isso é difícil, eu sei que é difícil, mas o céu requer isso de nós. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e fazer diversas coisas e perder a tua alma? O que adianta eu estar aqui todos os domingos se isso aqui não for uma prioridade para a minha vida? O que adianta
eu fazer todos os dias, talvez a minha devocional, se o meu coração já não está ali, aquilo ali é cotidiano, aquilo ali já virou uma rotina. Só que o Senhor tem me trago aqui para falar para a igreja, nós precisamos novamente viver de um modo entregando ao Senhor a nossa primeira parte, o nosso melhor, aquilo que é dele, não aquilo que sobra, não aquilo que resta, não aquilo que falta, não aquilo que eu deixo para depois, mas aquilo que é o primeiro na minha vida, senão de nada adianta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Senhor, me dá graça. Oh, Senhor, me dá graça nesse lugar, Pai. Igreja, não tem problema nenhum a gente galgar carros, casas. O problema é quando isso se torna uma prioridade e colocamos no lugar de Deus. Esse é o problema. Eu vou a fundo e vamos mais além. Vamos ir um pouquinho mais fundo. Até da sua família. Até da sua família. Se você colocar como prioridade acima de Deus, está errado. Vitor, a palavra fala para me ter responsabilidade com a minha família, sim. A palavra fala para mim cuidar da minha família, sim. Seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, sim. Mas eu prefiro ficar na parte em que a Bíblia fala que o céu ainda é prioridade. E vamos para a Bíblia. Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Por que que o Senhor vai falar teu filho, teu único filho, Isaque? Ele poderia falar: toma Isaque. É porque naquele momento, Isaque era uma prioridade. Isaque era a primícia, porque a palavra vai falar que Abraão já não fazia mais o que ele fazia antigamente. Então o Senhor vira para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva ao Monte Moriá e oferece. E por que isso, Vitor? É porque o Senhor é mau? É porque o Senhor quer ver sangue na mão de Abraão? Não é isso. A questão toda não é essa. É porque aquilo que o Senhor colocou na mão de Abraão já tinha se tornado prioridade no lugar de Deus. Essa é a questão. A questão não é a tua casa, não é o teu carro, não é a tua família. O Senhor, Ele tem muitas das vezes prosperado o seu povo para isso, mas nunca para colocar isso como prioridade acima dele. Nunca, nunca. Mateus vai falar: primeiro as coisas de Deus, o resto é acrescentado. Primeiro o céu, o resto vem depois. Porque tudo é nos acrescentado depois que nós colocamos a nossa prioridade com os céus. É por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar isso, igreja. Será que se Ele tocar na tua segurança? Será que se Ele tocar na tua família? Será que se Ele tocar naquilo que você acha que é primeiro na tua vida, você obedece ou vira as costas? Você aceita ou vai embora? Isso é primícia, isso é entregar de fato. Isso é entregar o teu melhor, porque realmente é o que dói. E por isso que é difícil falar de primícia, porque primícia vai tocar naquilo que dói. Porque se você não entrega algo verdadeiro para o Senhor, tem um motivo. E o motivo é que muitas das vezes, aquilo que você não está fazendo por causa do Senhor, é a tua prioridade. A questão não é: eu não tenho tempo, Senhor. A questão é: você não priorizou. Senhor, para mim não dá. Não, você não priorizou. Primícia é escolher entregar. É uma escolha. Senhor, não dá porque eu estou prestes a estudar e o meu estudo aqui leva muito tempo, então eu não consigo estar na tua casa para te adorar. Tudo bem, mas porque você não quer. Essa é a realidade, igreja. Primícia é esse ato de entregar. A palavra de hoje é esta, e o Senhor tem falado para mim, Ageu capítulo 1, versículo de número 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas?
enquanto esta casa perece ruínas? Vamos de versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Por quê? Esse pouco, quando trouxestes a casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, enquanto a cada um de vós corre para suas próprias casas. O problema aqui não é cuidar da sua casa, é quando eu estou cuidando da minha casa, enquanto a casa de Deus está se ruindo, está caindo aos pedaços. Lembra? Tem um livro, se eu não me engano, está em Reis, onde vai falar que eles conseguem perder o livro dentro da casa. Entende o que é isso? Eles não fizeram falta nenhuma de que o livro já tinha sido perdido dentro da casa. Sabe, hoje é uma noite de entender que nós precisamos entregar, não é qualquer coisa, é o primeiro, não é qualquer coisa, é a melhor parte. É a melhor parte para o Senhor, porque quem é um verdadeiro adorador, entrega até quando não tem nada. Como assim? Eu vou explicar. Quem é o verdadeiro adorador, entrega até quando não tem nada. Quando Jesus faz o convite, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, correto? Negue-se a si mesmo e siga-me. O que significa que eu não posso andar sem Ele. Negue-se a si mesmo e siga-me. Só que o que acontece é que muitas das vezes a gente vai, mas deixamos Ele. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso? Dá para fazer. É eu vir para um culto desse e não adorar. É eu estar aqui pregando para vocês e não viver. Dá para fazer. Sabe por quê? Porque naquele grande dia Ele vai falar que pessoas fizeram isso. Você até pregou, você até cantou, você até tentou adorar, você até mostrou que sabia, mas apartai-vos de mim, porque eu já não te conheço, já faz muito tempo. São pessoas que escolheram andar sem o Senhor. Eu vou, mas o Senhor fica. Eu vou, mas o Senhor fica para trás. O Senhor tem chamado a sua igreja novamente para colocar o Evangelho como primícia, como um primeiro lugar da onde ele nunca deveria ter saído. É o primeiro lugar que é dele, é a honra que é para ele, é tudo que eu faço que é por ele, não aquilo que sobra. Ah, Senhor, se sobrar não, eu faço as coisas do Senhor, depois o Senhor me abençoa. Eu entendo, igreja, que todos nós temos responsabilidades, mas a primeira responsabilidade é com o Evangelho. Como eu disse, porque o Senhor conhece quem é verdadeiro adorador, porque quem é verdadeiro adorador entrega mesmo sem ter nada. E eu já estou indo para o fim. Vamos novamente de Bíblia, porque a palavra vai dizer em Jó capítulo de número 1, versículo 7, Jesus vai perguntar, o Senhor vai perguntar: de onde vem Satanás? Satanás vai responder para ele: eu venho de passear pela terra e rodear por ela. O Senhor pergunta: observastes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? O que ele está querendo dizer é claro que ele vai te adorar. Ele tem motivos para te adorar. Porventura tu não cercastes ele de sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Agora, Senhor, estende a tua mão. Estende a tua mão sobre a vida dele e toca em tudo quanto ele tem para tu ver. Para o Senhor ver se ele não vai blasfemar contra você, contra o Senhor. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto tem tu pode tocar, só não toca na vida dele. E Satanás saiu da presença do Senhor pulando. Sabe por que ele sai feliz? Porque a única oportunidade que ele tinha para tocar na vida de Jó era se Deus desse o aval. E o Senhor, já conhecendo todas as coisas, se é o aval que tu quer, vai lá e toca. Porque eu sei quem é e eu sei quem não é. Como eu disse, eu sei quem honra e eu sei quem não honra. Se eu estou falando que ele não vai negar, pode ir lá, toca em tudo quanto ele tem. E Satanás, feliz da vida, toca na família, toca nos filhos, toca na casa, toca no gado, toca em tudo, a ponto de Jó se levantar, rasgar as suas vestes, raspar o seu cabelo e se lançar em terra.
Só que o interessante é que no versículo de número 21 vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Entende quem adora? Entende quem é de fato? Você entende o que Jó tinha e o que esse jovem rico tinha? Se for falar em comparação de dinheiro, não dá nem para conversar. Se você for botar Jó e for botar esse homem rico, não dá nem para conversar. Essa é a questão. Porque quando nós chegamos, às vezes até se dobramos. Ah, papai, ah, querido, ah, Senhor. Às vezes até falamos para o Senhor: como é que eu faço, Senhor, para herdar essa vida eterna? Como é que eu faço para ser igual fulano, beltrano? Como é que eu faço, Senhor? Só que quando o Senhor toca na tua primícia de verdade, tu quer fazer, tu quer ser, porque o Senhor permitiu tocar na vida de Jó. Tocou em tudo quanto ele tinha, só que a diferença é que a primícia ainda era Deus. É daí que Satanás se engana, porque quem é verdadeiro adorador, a primícia continua sendo Deus. Você perde tudo, mas a primícia é Deus. Você é abandonado, mas a primícia é Deus. A tua casa é destruída, mas a primícia ainda é Deus. As pessoas não entendem, mas a primícia continuará sendo Deus. Leva a minha roupa, leva talvez a minha boa reputação, fale mal de mim, mas a minha primícia ainda continuará sendo Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A igreja consegue perceber esse contraste, porque Satanás toca no filho, Satanás toca na casa, Satanás toca em tudo que ele tem. Só que a palavra vai dizer que Jó levanta, e depois de ele levantar, ele coloca o seu rosto no chão e adora, e adora, e adora, e adora. Ele perde tudo e adora, e adora, e adora. No sair do ventre da minha mãe, a mulher chega: Jó, por que tu não faz o seguinte, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu perdeu tudo, os nossos filhos foram mortos, o nosso gado, você era o mais rico, agora já não tem. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó vai virar: a mulher, no sair do ventre da minha mãe, tu pode falar o que tu quiser, mas nu voltarei para lá. Tudo que eu tenho é de Deus, Ele deu, mas Ele quis tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O jovem rico se ajoelha para perder tudo, porque ele perde a oportunidade que talvez eu e você muitas das vezes temos a possibilidade de perder se a gente não vigiar. O jovem rico se ajoelha antes de perder, só que Jó se ajoelha mesmo depois de perder tudo. Oh, Jesus, essa é a grande diferença. Eu não te conheço como Deus te conhece. No dia talvez que, se o Senhor permitir que você perca tudo, será que tu continua? Aquele jovem se ajoelha antes de perder, mas quando o Senhor falou que ele ia perder, ele vai embora. Mas o homem que é um adorador por excelência, ele se ajoelha mesmo depois de perder tudo. Mesmo depois de perder tudo, porque aquele jovem vai embora triste, porque tinha muito. Jó adora mesmo depois de perder tudo. E como eu falei, se a gente começar a falar quem tem mais, a gente não começa nem a conversar. Jó era um homem muito rico. Jó perdeu muita coisa. Muita coisa. Igreja, não é tempo de... Eu não estou falando aqui sobre dinheiro. Eu estou falando aqui sobre uma vida de primícia, uma vida de entrega, uma vida de entregar a primeira parte. Aquilo que sempre foi do Senhor. Existe algo dentro de você que sempre foi e é do Senhor, que é o primeiro lugar. O primeiro lugar não pode ser ocupado por nada, a não ser a presença do Senhor. Não pode ser ocupado por nada, a não ser a presença do Senhor. Sabe por que o povo perece? 1
Primeiro a palavra fala, por falta de conhecimento. Só que não é a luta que te mata. Não são as guerras que matam você, não se engane. Não é isso que te mata. Porque luta todo mundo tem. A luta testifica a tua vitória. Não é a luta que te mata, é a falta daquilo que te sustenta no meio dela. Se eu passar uma luta com Cristo, eu venço. Mas se eu passar ela sem Ele, eu perco. Essa é a diferença. Independente da luta que eu passar, se eu passar com Ele, eu venço. Se eu passar sem Ele, eu perco. A questão é, se eu passar sem aquilo que me sustenta, eu morro. Abraão vai virar para sua serva e para o seu filho Ismael e vai falar, olha só, toma pão, toma água e vai pelo meio do deserto. A palavra fala que eles aparecem novamente na história para falar, a água acabou, o pão acabou. Ela coloca o menino no canto porque ela não aguentava ver o menino chorar para querer beber e para querer comer. A questão aqui não é o deserto, a questão é aquilo que acabou, aquilo que sustentava eles no meio do deserto. É quando o Senhor aparece e fala, mulher, por que chora? Eu ouvi o choro do menino. Então o Senhor abre os olhos dela, ela vê a água e continua. Se o problema fosse o deserto, ela perecia ali mesmo. Mas o problema não é o deserto, o problema é que no meio do caminho acabou aquilo que sustentava. Então a questão aqui é que a primícia, o primeiro lugar, tem que ser o Senhor. Isso começa a acontecer quando a gente deixa de priorizar o reino, quando a gente deixa de priorizar a casa do Senhor. Acabei de ler aqui que muitas das vezes as nossas casas estão lindas, mas quando a gente olha para a casa do Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo outro. E o que eu faço? Eu nem ligo. O que eu faço? Eu nem presto atenção, porque primeiro a minha casa, depois a casa do Senhor. Primeiro a minha roupa, depois aqueles que precisam na casa do Senhor. Primeiro sou eu e depois é o reino. Mas o céu me trouxe aqui para falar, não. Primeiro é Deus, depois é você, porque a palavra também vai garantir que se você servir a Ele com toda a tua alma e com verdade, Ele veste os lírios do campo, Ele cuida, Ele salva, Ele faz tudo pelos que o amam e pelos que servem na casa do Senhor. Então não falta alimento, não falta comida, não falta mantimento. Eu nunca vi um justo perecer, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Isso é quando eu falo, olha, aqui está um servo de Deus, aqui está uma mulher que prioriza o reino. Deus não deixa a gente morrer no meio do caminho, igreja. Você pode até passar por algumas dificuldades, passa sim, porque o Senhor falou que vai passar. Mas a gente passa vencedor, a gente passa testificando e testemunhando. O Senhor tem me dado essa palavra até aqui. É uma noite de reconhecer se nós estamos colocando o Senhor como primícia de verdade. Como primícia, não, novamente eu vou pontuar, não aqui, não é a área financeira, a primícia é da tua vida. É da tua vida. Será que o teu filho é a tua primícia ou é o Senhor que é a tua primícia? Será que a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, a tua esposa é a tua primícia ou será que o reino é a tua primícia? É duro, mas o Senhor falou para Abraão, oferece. É claro que o Senhor já sabia, mas o Senhor fala, oferece. Oferece por quê? Porque o primeiro lugar ainda é meu. Ele nunca vai negociar. Ele nunca vai negociar. Ele não negociou com aquele jovem. Um jovem que aparentemente teve até um gesto muito lindo. Bom mestre, por que tu está me chamando de bom? Talvez a resposta que eu vou te dar, quando você me fizer uma pergunta, não vai ser aquela que você quer ouvir. Igreja, o Senhor tem grandes planos para nós. O pastor disse aqui que a primícia do Senhor Ele já fez. Sabe o que é um pai entregar o seu filho por um povo que nem merece? A primícia o Senhor já fez. Agora é a minha e a sua parte. Que nós venhamos entregar algo verdadeiro ao Senhor, porque eu sei que vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada esforço, vai valer a pena cada renúncia, vai valer a pena cada sacrifício. Eu creio que vai valer a pena na tua vida, vai valer a pena porque se você gosta da tua família, coloca o Senhor como prioridade. Se você gosta da tua casa, coloca o Senhor como prioridade. Se você gosta de tudo aquilo que você faz, coloca o Senhor como prioridade, porque vai ficar ainda melhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.